Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria conversar com você sobre escravidão no Novo Testamento. Será que o Novo Testamento respalda a escravidão? Será que Pedro, por exemplo, em Pedro capítulo 2, como a gente estudou, Pedro fala sobre escravos serem bondosos e justos para com o seu Senhor? Será que Pedro estava validando a escravidão no Novo Testamento? Como é que funcionava esse negócio de escravidão? É isso que a gente vai estudar agora. O trecho que a gente citou lá na carta de 1 Pedro, Pedro fala sobre os escravos no mundo romano. Vale lembrar que a gente está sob o controle de Roma e especificamente do imperador Nero, quando Pedro escreve a sua carta, sua epístola geral. E Pedro no capítulo 2, lá para o finalzinho, a partir do verso número 17, 18 até o 25, diz que os escravos precisavam ser justos e bondosos, fazendo sempre o bem, fazendo o que era correto junto aos seus senhores, mesmo que fossem acusados, mesmo que fossem tratados de forma mal por senhores que eram maus. Mesmo assim deveriam ser bondosos, corretos, para que testemunhassem a respeito de Cristo e serem exemplos de Cristo, assim como Cristo também foi exemplo de sofrimento e de dificuldades. O trecho, então, parece que Pedro está validando a escravidão. E a gente vai discutir um pouquinho isso hoje, tá bom? Aspectos da escravidão e também do Novo Testamento e a relação dele com a escravidão, tá bom? Só um panorama, obviamente, não teria muita coisa para dizer, mas em resumo vai dar para auxiliar a gente sobre esse tema. Primeiro a gente tem que entender que os povos antigos, desde os primórdios da raça humana, a gente infelizmente percebe o ser humano escravizando, né? Tendo seus escravos e seus servos. Muitas vezes esses servos, eles eram quase que domésticos, eram quase pessoas que se transformavam em membros da família. Você vê, por exemplo, Abraão tendo um relacionamento muito grande com seu servo. É o servo de Abraão que vai aos seus parentes escolher uma esposa para o seu filho. Então, assim, é uma relação do escravo, podia ser também uma declaração, um relacionamento, né, de um servo para com o Senhor, mas quase que um relacionamento de amizade. Não era assim em todos os lugares, não era assim sempre, não era assim com todos, mas existia essa relação. Você vê, por exemplo, no Novo Testamento, um oficial romano falando para Jesus curar um de seus servos que ele gostava demais e que estava adoecendo, estava à beira da morte. A gente percebe esses textos como pessoas que tinham uma ligação próxima aos seus servos, aos seus escravos, tá bom? Mas isso não era muito comum. Os escravos, em geral, eram pessoas que, de alguma forma, ficavam limitados com relação à sua liberdade, à sua vontade, né, aos princípios de liberdade para a vida em geral, matrimônio, etc., terras e tudo mais, e sofriam muito por causa dessas questões da escravidão, tanto no mundo antigo, quanto também no mundo romano bíblico, quanto, né, até mesmo nos dias de hoje a gente ainda vê trabalho escravo acontecendo, principalmente no Brasil, infelizmente. Então a gente tem essa percepção de que o homem escraviza o outro desde os primórdios, tá bom? As causas para essa escravidão, as justificativas antigas para um homem ser escravizado, era a seguinte: a primeira delas era cativos de guerra. Por exemplo, a Babilônia levou Judá cativa, não é? Então a gente tem esse texto aí que comprova, a história de Israel comprova o povo de Israel sendo escravizado por uma nação por meio de uma batalha e de uma guerra, tá bom? Isso era muito comum entre os povos antigos, escravizar os derrotados. Também era por compra. Por exemplo, se você for ler lá em Gênesis 39:1, vai ver que José foi vendido à casa de Potifar como um escravo, tá bom? Escravo era mercado, não é? O grande mercado de africanos foi o que movimentou, não é? O Brasil colônia, a América em geral, na escravidão aí, que durou, né, os séculos nossos aí da nossa era moderna.
Então a gente tem essa questão do escravo também como um comércio, como uma troca, como uma moeda também no mundo antigo, tá bom? A gente tem também a escravidão por insolvência, ou seja, a pessoa ela devia, insolvência é dívida, tá bom? Ela tinha uma dívida com você e para pagar essa dívida ela acabava se transformando num servo seu. E também tinha os outros dois, que é o escravo como presente, tá bom? Se você for ver, por exemplo, Lia recebeu Zilpa, a sua serva, como um presente. É meio estranho isso, né? Receber presente de uma pessoa, um escravo, mas isso era infelizmente comum no Antigo Testamento. E também no Novo, tá bom? A cultura do homem no mundo antigo, isso era muito comum. E também por nascimento, ou seja, se um casal escravo tivesse um filho, aquele filho ele tinha um dono. O dono era o proprietário de seus pais. Então, uma vez que os escravos tivessem filhos, esses filhos também passariam a ser servos do senhor da casa, tá bom? Essa relação da escravidão se dava um pouco diferente com as mulheres. É bem legal isso na narrativa antiga, que quando a gente tem o homem escravo, numa sociedade muito patriarcal, você podia ter, por exemplo, um escravo que conseguisse, depois de 7 anos, por exemplo, em Israel, ser liberto da sua dívida e voltar para sua casa. Aliás, Israel tinha muitas leis que davam ao escravo, dentro da terra de Israel, uma condição completamente diferente dos outros povos. Apesar de isso não ser um princípio, né, da vontade de Deus, como existia no contexto antigo, a Israel tem leis, tá bom, que falam a respeito de escravidão. Você tem, por exemplo, Êxodo desde o 20 até o 23, especificamente Êxodo 21, Levítico 25, e depois repetido em Deuteronômio, você tem especificações a respeito dos escravos. Por exemplo, em Israel, escravos poderiam ter terras. Em Israel, escravos deveriam ser libertos depois de 7 anos ou no ano jubileu. Escravos judeus não poderiam ser escravos a vida inteira. Eles poderiam, em 7 anos ou no ano jubileu, receber a sua liberdade para voltar para o seu clã, tá bom? Então você tinha algumas regras a escravos no povo judeu que distinguia outras nações. Você tinha, por exemplo, escravos que dentro de Israel eles poderiam ter, eles tinham, dentro do contexto da família, como eles eram domésticos na maioria das vezes, eles tinham direitos como judeu, como por exemplo, eles eram circuncidados e participavam de cerimônias religiosas. Os escravos em Israel, por eles serem circuncidados e receberem a marca dos judeus, eles poderiam participar de cerimônias religiosas que eram proibidas a estrangeiros, mas que era permitida aos servos e os servos de senhores dentro das tribos. Isso também é bem legal. Ele não era excluso da comunhão com Deus, mesmo sendo um servo. Como falei, as mulheres, isso já era um regime completamente diferente. Uma sociedade muito patriarcal, as mulheres, elas na verdade, quando elas eram feitas escravas, na maioria das vezes elas se transformavam em concubinas do seu senhor, tá bom? A gente tem, por exemplo, a própria Zilpa, que foi, né, uma concubina também. Foi uma serva de Lia, mas também uma concubina de Jacó. Você percebe que Zilpa tem filhos com Jacó na história lá do Gênesis. Então a gente percebe que as mulheres tinham um comportamento diferente com relação a essa questão da escravidão junto à família. E há uma coisa também muito legal que até o Champlin coloca para a gente na sua enciclopédia, que as mulheres, quando elas se casavam, ou o homem se casava com uma escrava, um escravo se casava com uma escrava, e depois de 7 anos, dava o direito a esse escravo, por exemplo, esse escravo judeu, a ser liberto, ele podia ir embora, mas ele deveria deixar a esposa e os filhos. Isso gerava em Israel uma escravidão perpétua, porque geralmente o rapaz, o marido, não queria deixar a esposa e acabava ficando como servo do Senhor
por decisão própria. E geralmente esses escravos que ficavam no seu senhor por decisão própria, eles tinham uma marca, tá bom? Geralmente feita na orelha. Culturalmente isso acontecia, tá bom? Por causa justamente dos casamentos. Porque se esse homem sai, larga sua mulher, que era escrava do seu senhor, como ele e seus filhos, aquela mulher passa a ser concubina do seu senhor. Então isso acontecia muito no mundo antigo e era muito comum, tá bom? A gente tem também no Antigo Testamento, principalmente lá em Êxodo 21, que dentro de Israel um escravo não podia ser assassinado, um escravo tinha que ser respeitado como um indivíduo dentro da nação, e o seu senhor, para você ter ideia, não podia até mesmo aleijá-lo. Se um escravo fosse aleijado pelo seu senhor, ou seja, de tanto açoite e agressão, ele fosse maltratado ao ponto de ficar deficiente de alguma forma, ele ganhava o direito de liberdade. E isso é bem legal. Lógico que isso se aplica muito a judeus escravizando judeus, tá bom? É muito comum a gente perceber, por exemplo, que escravos de outras nações acabavam sendo escravos permanentes durante anos, e isso acabava não sendo tão fiel assim. Assim como também escravos judeus, escravizar judeus não era um desejo de Deus, né? Deus deixa isso claro, até mesmo pelas leis e prerrogativas do ano jubileu, quando ele escreve a respeito disso, a respeito de terras. Deus, quando estabelece o ano jubileu, depois você pode ler, é para que ninguém fosse dono de terra, trazendo subordinação aos demais, pequenos produtores, ou até mesmo as questões ligadas à escravidão. Mas, obviamente, como todo ser humano, Israel não cumpriu muito isso ao pé da letra, tá bom? No mundo do Novo Testamento, isso continua de igual forma. Os escravos continuam sendo utilizados de muitas formas e de muitas maneiras. Se em Israel, o escravo poderia de 7 anos ser liberto, Marco Túlio, que foi um filósofo político e escritor romano, ele diz que dentro de Roma, os escravos também tinham mais ou menos esse período. Os escravos romanos também tinham esses períodos aí de 7 anos para pagamento de suas dívidas. É muito comum, a história diz, Champlin, relata isso, que havia dentro de Roma uma via, uma rua principal chamada de Via Sacra, que muitos cambistas, muitas lojas, muitos comerciantes ali dessa rua principal eram, na verdade, escravos libertos pelo seu senhor, pelos seus senhores, que se transformavam em sócios de comércios e de questões ali ligadas à venda de ouro, à venda de pedras preciosas, à venda de tecido e todas as demais coisas ali naquele centro populoso de Roma, na rua principal de Roma. É interessante a gente perceber que Roma também tinha escravos, Roma também escravizava pessoas, Roma também se utilizava da questão do pagamento de dívidas por trabalho, e a gente também percebe que isso é comum no Novo Testamento. No Novo Testamento tem relato de escravos, talvez um livro mais significativo para a gente seja o livro de Filemão. Filemão, que era um dono de um escravo chamado Onésimo, e esse escravo, ele foge, se converte, e Paulo escreve uma carta, dá na mão de Onésimo e manda Onésimo voltar a Filemão, para que Filemão o aceite e o receba, não mais como escravo, mas como servo de Cristo, assim como ele era também. Então a gente tem essa carta de Filemão quase que como um tratado, para a gente olhar para o ser humano como o nosso irmão em Cristo. Só que no contexto antigo, a gente sabe que o cristianismo não conseguiria mudar a concepção geral dos povos, a concepção de todos os povos a respeito desse tema. É difícil a mensagem de Cristo, com a mensagem de Cristo naquele tempo, mudar uma questão social que era comum à época. Então, o que o Evangelho trouxe? O Evangelho trouxe a verdade a respeito do reino de Deus. Isso é o que Champlin dá como mensagem e como propósito da mensagem dos discípulos no Novo Testamento. Pregar o reino de Deus. E a partir que o reino de Deus vai sendo pregado, a partir do momento que o amor, a cumplicidade, a generosidade, o respeito pelo ser humano
vai sendo apregoado, ensinado e divulgado pelas pessoas, automaticamente esse sentimento de escravidão vai deixando, não é, o coração humano, e a gente vai percebendo que isso não está certo. O evangelho ele não conseguiu inicialmente transformar o macro, transformar o mundo romano, tá bom? Isso seria impossível. Os discípulos de Jesus, eles não tinham condição nenhuma, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tinha condição nenhuma de começar a pregar, por exemplo, no mundo romano, que a escravidão era proibida e que Deus não gostava. Isso seria indiferente num contexto onde todo mundo, em todos os lugares, tinha relações de escravidão, de escravos e de servos. Então o evangelho veio como uma mensagem maior para trazer maturidade, consciência e reflexão à vida do ser humano, para que o ser humano, a partir dessas reflexões, pudesse então ir abolindo a escravidão. E mesmo assim a gente só vai conseguir abolir mesmo a escravidão no século XIX, né? A gente tem os tratados aí, tanto na América do Norte, como também aqui na América do Sul. A gente ainda tem no século XIX escravos, não é? Então a gente tem a dificuldade de vencer essas questões hoje ainda, por exemplo, com o trabalho escravo. Então a gente sabe que o contexto do evangelho, ele quando penetra o coração do indivíduo, ele causa transformação. Mas para trazer uma transformação no mundo inteiro, uma mudança social, de aspecto social, de comportamento social, é necessário que toda a sociedade se balize, se baseie sobre os princípios da palavra de Deus. E como a gente sabe que não é o que acontece, acaba surgindo elementos dentro de culturas, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo, quanto dos dias de hoje, que não são agradáveis a Deus, que não estão de acordo com a mensagem do Novo Testamento, mas que, apesar de existir, não são impedimentos para que o Evangelho alcance tanto senhores quanto escravos, e que estes, em Cristo, vivam em reciprocidade como irmãos. Então essa é a mensagem do Evangelho. Então Pedro, quando escreve a respeito de escravos sendo benevolentes, fazendo o que é correto, o que é justo aos seus senhores, Pedro não está balizando, endossando a escravidão. Pedro sabia que a escravidão existia, Pedro sabia que a escravidão era um problema, mas Pedro diz, independente de como estejamos, sejamos sempre servos de Deus e preguemos o Evangelho para que entendamos para que as pessoas compreendam que Deus ama a todos, que Deus escolhe a todos pela fé, para que pela sua mensagem e pela fé a gente pode todos irmos para o mesmo lugar, sendo a grande família de Deus, o grande povo de Deus. Então esse é o propósito do Evangelho, resgatar o ser humano. Muitas vezes o Evangelho ele não traz esse impacto social como a gente espera, justamente porque precisa haver um contingente grande de pessoas desejosas a mudar a realidade social. E como falamos, quando isso não acontece, como por exemplo não acontece no nosso país, né? A gente sempre fala que o Brasil precisa de uma reforma espiritual em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. Senão todos os problemas de corrupção e todas as questões difíceis que a gente vive como nação vão continuar, independente de presidente, de qualquer outra coisa. O Salvador do Brasil é Cristo e precisa ser Ele. Se Ele não entrar no coração de cada brasileiro, o Brasil não muda. Então, da mesma forma com relação à integridade, à política, também é com esses aspectos de comportamento social e de reciprocidade humana. Eu só deixo de tratar o outro como um objeto, ou como um escravo, ou como alguma coisa ligada a comércio, né? Se Cristo realmente entra no meu coração e me faz entender que o outro também é um semelhante diante de Deus e tão especial quanto eu aos planos e propósitos de Deus eternamente. Tá bom? Então, essa é a explicação um pouquinho sobre escravidão no tempo bíblico, um pouquinho de escravidão no Novo Testamento, contextos a respeito disso e a aplicação desse tema para a nossa vida. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, compartilhe o estudo e que a gente consiga continuar estudando a palavra de Deus juntos para a glória de Deus.